Aleluia. Santa Ceia, coisa boa, né? Hoje nós tivemos 2 vidinhas descendo as águas. Foi uma manhã, ia falar noite, ó. Foi uma manhã maravilhosa, extraordinária, top demais. O meu espírito estava pronto, mas a minha carne não, porque a água estava gelada. Saí das águas, as minhas pernas estavam adormecendo, estava formigando, tão frio que estava. Mas não tem preço, vale a pena. Então, essa decisão que eles, todos, os familiares e elas, e descerem as águas, Cacá e a Letícia, foi algo que foi uma festa para o nosso coração, para os amigos, para a igreja, mas uma grande festa lá no céu. Que o batismo, eu sempre falo que o batismo é uma decisão. Se você ficar esperando, escute o que eu vou falar, a direção que o teu pastor vai dar. Você que está chegando agora na igreja, quer conhecer a nossa igreja, dê o seu nome para o Bem-vindos à Família, para você conhecer a história da sua igreja, quem é os pastores, de onde eles vieram. É uma bênção, irmão, tá bom? Então eu vou contar um pouco do que a gente crê aqui. Se você ficar esperando para você largar os seus vícios, para você se batizar, você não vai se batizar. Porque quem convence você de ser liberto é o Espírito Santo. O batismo não é do homem, não é da igreja, o batismo é de Deus. Então sim, eu batizo pessoas que fumam. Sim, eu batizo pessoas que bebem. Porque quem vai libertar é o Senhor. Eu tenho diáconos na casa, que quando nós nos conhecemos, eles vieram com vícios. Hoje estão servindo a casa. Quem convenceu eles de largar fui eu? Foi o Espírito Santo de Deus. Então, fique conectado nas boas novas do Senhor, que algo extraordinário vai acontecer sobre a sua vida. Então, se você ainda não desceu as águas e não tomou uma decisão no Senhor, é tempo de você avançar. É tempo de você tomar uma decisão de mudança de direção na sua vida. Se você aceitou Cristo como Salvador, você está apto para batizar. Não batizamos criança menor de 13 anos, porque ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Mas batizamos criança que já tem a maturidade de entender, o pré-adolescente de entender que o que ela está tomando uma decisão em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Deixa abertinho aí. Não, vamos ver o 4, amém? 2 Coríntios 4. O áudio está bom aí, irmãos? A gente está acertando ainda as coisas, fiquem em paz, paciência. O nosso amigo Israel está ali, está ajeitando. Em breve vai estar tudo redondinho, em nome de Jesus, amém? Como é que está a sua vida? A sua posição diante do Senhor e diante das circunstâncias da tua vida? Como está o seu posicionamento com Deus? Por que a gente pergunta isso? Porque para a gente dar um salto, para adquirir algo, há um preparo. Para a gente tomar uma decisão pessoal em algumas coisas, a gente tem que estar preparado para isso, sim ou não? Então, no natural, a gente faz muitas pesquisas, não é? Fazemos pesquisa para comprar uma casa, fazer uma dívida, senta com a esposa, senta com o esposo, essa dívida dá, essa aqui não dá, a parcela vai ficar alta, isso aqui acho que não vai rolar. Então a gente vai fazendo esse planejamento, um pesquisar. Mas também entra aquela posição de você tomar uma decisão em Deus, de você ser ousado em se lançar em algo na presença de Deus. Porque nós entendemos hoje que estar na igreja é só receber a palavra e ser abençoado. Você tem esse conceito de você vir na igreja e você só receber e ser abençoado? Se você falar que sim, eu tenho isso, não tem problema, meu irmão. Você não é um pecador, mas essa cultura vai mudar hoje em nome de Jesus, amém? Porque você foi chamado para um propósito. Traz o outro microfone que esse aqui está falhando. Então, o que Deus está querendo trazer para nós hoje, nessa noite? Que há uma mudança na sua vida. E essa mudança, às vezes, não é Deus que vai fazer. Mas é como você vai estar preparado para você dar um grande salto. E o tema de hoje
é prontos para saltar. Põe aí, está aí na tela já? Os meninos estão se virando nos 30 hoje lá. Aí sobe, desce, sobe, ó, vai fortalecer as coxas. Olha que legal essa imagem. Diga, eu sou radical na presença de Deus. Aleluia. E todo salto requer ousadia. Abandonar os medos. Abandonar os medos. As incertezas. E eu estava lendo sobre o paraquedas, algo muito interessante. O paraquedas é uma ferramenta de segurança que é colocado sobre as suas costas. Quem já saltou de paraquedas aqui? Sério? Você não tem cara disso, velho. Esperava tipo um jovem, né? Não estou te chamando de velho, mas você tem uma cara de que gosta de um Netflix. Dá medo? Por que dá medo? Porque você está saindo da estabilidade. Você está saindo daquilo que você está acostumado a viver, que é no solo. E aí você é elevado a uma altura, não sei quantos metros de altura, e de lá tem a hora certa que o cara que é o orientador, o instrutor, ele vai falar para saltar. Quando é o primeiro marinheiro de primeira viagem, vai o instrutor na frente, você, aliás, vai atrás e você vai na frente. Mas quando você já é um cara top, uma mulher top em salto, você vai sozinho. Então, eu fiquei olhando um pouco sobre essa questão do paraquedas. E é utilizado em várias funções, vários métodos para você usar esse paraquedas, para um propósito e um objetivo. Então tem pessoas que usam como o Evandro, que é um cara radical, né? Diga, o Evandro é radical. Deixa eu explicar por que ancião, né? Para vocês entenderem. Cadê a dona Porcina? Você é jovem, a gente é ancião. E aí, para falar a verdade, a senhora está bonita hoje com esse cabelo, hein? Foi no Jaça, né? Por que ancião, irmão? Porque a gente foi fazer o negócio da festa da roça aqui na nossa igreja, e aí os jovens da nossa igreja, que são os pais, né? Que é os acima dos 40, pegaram a faixa lá do anúncio da roça, e abriu lá no farol, tipo evangelizando, né? Ó, vai ter festa na roça. E a gente tirou a foto e mandamos para os jovens da igreja. E aí tem um grupo da igreja dos jovens chamado Jovens On, ligados, conectados, né? Cadê os jovens aí? Só isso? Não, tem mais jovem aqui, não é possível, né? Cadê os jovens On? Ah, se manifestaram, né? E aí, falei, vamos provocar, vamos fazer e mandar para eles que a gente também é os ancião On. Cadê os anciãos da igreja? Ai, que coisa feia. Então vamos à palavra. Deixa eu voltar. Isso aí, beleza. Então paraquedas tem várias funções. Então está falando que o Evandro é um cara radical. Porque tem muitas pessoas que são viciadas em adrenalina. Não é? Você é viciado em adrenalina? Glória a Deus. Te pegar, você vai ver. E outras questões que você vai usar o paraquedas, como um cara que foi chamado a se alistar no exército, e ele é convocado para uma guerra. O paraquedista do exército, da aeronáutica ou da marinha. Mas ele não está indo numa adrenalina pessoal, ele está indo em prol de uma causa. E ele tem que saltar, não no momento que ele quer, mas no momento propício, no lugar que ele tem que aterrissar. E ele usa o paraquedas para pousar no lugar,
para poder batalhar e trazer uma vitória sobre o seu país. E outro é, quando você está num estado de perigo, você precisa do paraquedas para você se livrar do problema que está no alto. Então, tem outras funções, mas dessas três que nós estamos falando, Deus quer que você analise hoje a sua vida, de como você vai saltar do alto lugar onde você está vivendo, achando que esse lugar onde você está vivendo é um lugar cheio de problema. Não sei se o seu avião onde você está voando está cheio de problemas, cheio de dificuldades, e você quer abandonar lá. Mas você quer saltar de qualquer forma, sem revisionar e sem rever e analisar e pesquisar como está o seu paraquedas, o estado que ele está quebrado. E aí eu estava vendo sobre isso. E o paraquedas, ele tem essa função de trazer segurança para você. Mas ao mesmo tempo, nos radicais que saltam, ele curte a paisagem. Porque não tem preocupação, porque ele vai pousar e ele cumpriu o objetivo dele, que era só sentir o vento na cara. Não é, Evandro? Também. E você curtir a paisagem da terra, da criação de Deus. Mas o cara que está no objetivo de uma guerra, ele não curte a paisagem, porque a adrenalina dele está ativa todo o tempo. Porque a adrenalina vai continuar quando ele pousa, quando ele aterriza. Ele tem uma outra adrenalina que é a guerra. A outra adrenalina é que você está no estado de paz e uma pane acontece, um problema surge sem você esperar. E agora você tem que saltar para o estado de perigo para você se salvar. E é onde você pega o paraquedas e você não dá tempo de você certificar como ele está e você salta. Só que no meio desse paraquedas tem dois deles. O principal, que é bem grande, e o reserva. O principal, ele te leva a uma estabilidade de pouso um pouco mais tranquilo. Você não consegue ver a paisagem com o do reserva, porque o reserva ele vai impedir de você ter uma colisão muito forte à terra. Então, se o primeiro não funcionar, você tem o reserva. Ativou o reserva, você vai sentir um pouco de paz, mas vai ter alguns danos ainda. Você vai chegar em segurança, você não vai morrer, mas você tem que ter ele. Deus está querendo que você venha revisar hoje como está a sua mochila, se você está pronto para saltar. Porque nós temos assistido, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas tomando decisões sem se preparar para saltar para o novo de Deus. Pessoas estão ainda numa queda juntamente com um problema e não querem colocar o paraquedas porque tem medo de saltar sozinha. Pessoas estão levando instrutores para saltar com elas, porque ainda não se desprenderam do cordão umbilical de pessoas. Deus hoje quer cortar esse cordão umbilical, algumas alianças para que você esteja sozinho, porque Deus é o paraquedas da sua vida hoje. Então nós olhamos um pouco, e eu estudei isso, e Deus foi trazendo isso no meu espírito. Saltar por um desafio próprio ou lazer é o Evandro. Você quer ser um Evandro radical? Cadê o Evandro? Vem cá, Evandro. Você vai ver que ele não tem cara de paraquedista. Ele tem cara de diácono, mas paraquedista não. Olha para ele. Aí eu dei o presente para ele, né? Quando você saltou, quando você estava lá em cima, você teve medo? Tive e orei a Deus primeiro, né? Quantas vezes você entregou a sua vida a Deus? Umas 50. E depois saltou, você falou assim, agora já era, né? Tarde demais, Deus, eis-me aqui. Obrigado, Wanda. O Evandro tomou uma decisão porque foi um presente da sua esposa para ele. Essa noite Deus quer falar para você que você não vai saltar de um problema. Deus não quer que você salte do problema. Fuja dele. Essa noite Deus não quer que você só coloque para uma batalha. Deus também quer que você tenha um estilo de vida, que você não tenha medo de saltar de lugares altos.
Então vamos lá. Só fazer um estilo de vida, aventura. Um chamado para a batalha, um soldado. Saltar para se salvar. São os pontos principais. Todos com o mesmo objetivo de salvar a sua vida. O paraquedas tem o objetivo de salvar a sua vida. Então, para nós saltarmos e tomarmos uma decisão em Deus, preparo. Traz outro microfone. Meu Deus, hoje está difícil. Pai do céu. Por favor, deixa. E saltar para ter um estilo de vida. Nós queremos viver uma vida radical lá fora, sem a instrução de alguém. Você veio neste lugar, você chegou nesta casa, você aceitou Jesus, mas ainda você não entendeu qual é o propósito e o objetivo de Deus sobre a sua vida. Essa noite você vai sair com a sua mochila cheia, não importa quantos reservas vai estar dentro da sua mochila, mas você vai saltar para ter um estilo de vida em Deus. Saltando para nos radicalizar em Deus. Nós, quando viemos ao culto, nós saltamos no culto. Estamos vivendo um estilo de vida nos cultos. Celebrando com alegria, damos soco no ar. Isso é radicalizar a sua vida, mostrar para as circunstâncias, os problemas, que você está aliançado com aquele que tirou o medo da sua vida. A fé está em você. Então essa noite, irmão, você vai catar o seu paraquedas bem dobrado. Não importa a circunstância ou problema, você vai ser radical em Deus. Aleluia. O diabo quer que você entre em voos altos. Você acha que ele não quer que você vivencie algumas coisas de Deus? Ele quer. Mas ele quer que quando você receba, você seja desencorajado e desacredite que aquilo que foi Deus que te deu. Ele quer apontar erros na sua vida, dizendo que você perdeu e que Deus tirou de você. Sabe, Deus às vezes ele tem colocado lá coisas na sua vida que você não entendeu. E o diabo, muitas vezes, ele quer destruir você de uma forma diferente. O casamento. Um ponto principal que o diabo tem trabalhado. O diabo tem destruído casamentos sem divorciar. Ele quer um conflito de guerra com casados. É como a igreja. O diabo não quer fechar a igreja, ele quer envergonhar a igreja aberta. Mas essa noite você vai envergonhar o diabo de uma forma extraordinária. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 4:18. Diga, eu não posso olhar a altura, e nem os ventos. Aleluia. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais. E ao passo que os que não se veem são eternos. Eu coloquei algo muito importante aqui, e eu quero falar para você. Não podemos olhar como enxergaremos o solo, como chegamos lá no solo, mas sim como nós vamos saltar desse avião. Você não pode enxergar e ver assim, como que eu vou chegar lá? Mas é como você vai saltar dele. Você não pode saltar com medo, você tem que saltar com ousadia e fé. Olha para o teu irmão e fala assim, essa noite, não é a distância, é como você vai pular, é como você vai saltar. Aleluia. O importante disso, de tudo, para acontecer algo bem sucedido na sua vida, é como está o seu paraquedas.
como ele está dobrado. Existe uma história de um paraquedista americano chamado Charles Pant. E ele participou da guerra do Vietnã. Depois vocês podem até pesquisar isso. Eu já até ministrei na antiga igreja lá atrás. E ele, nessa guerra, ele era da Marinha. E ele saltou, né, várias vezes, em objetivo dessa batalha. E um dia, o avião que ele estava foi abatido. E o paraquedas dele estava com ele. E ele caiu na terra do inimigo. E ele ficou 6 anos preso com os vietnamitas. Até que a guerra acabasse. Ele foi liberado depois de 6 anos e voltou para o seu país, para os Estados Unidos. E um certo dia, depois de muitos anos, ele entrou num restaurante. E um homem entrou e abordou ele, chegou e falou assim: o senhor é o Charles? Ele: sim, eu sou. Você não me conhece, mas eu te conheço. Você sabia que fui eu que dobrei o seu paraquedas por muitos anos? Ele: uau, você salvou minha vida por muito tempo. Se não fosse você, eu não estaria aqui. E aí ele pegou aquilo, guardou no coração dele, ele foi para casa. E ele falou assim: eu nunca tive o privilégio e nunca pensei em agradecer a pessoa que dobrou meu paraquedas por muito tempo. Aquele homem dobrou o paraquedas dele por muitos anos e salvou a vida dele. Não é o que você carrega, irmão, é como está carregando. E como você tem dobrado o paraquedas para você estar preparado para um grande salto. Como está a pessoa que está andando do seu lado? E como você tem dobrado o paraquedas dessas pessoas? Existem alguns processos que tem que acontecer sobre a sua vida e sobre a minha vida. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 16, 13. Você está aí? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Quando você está prestes a tomar uma decisão em Deus, ou qualquer coisa na sua vida pessoal, você precisa ter fé. Deus vai te encher hoje de fé, aleluia, através dessa palavra. Você vai ser encorajado em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: vigiai, permanecei firmes, no medo, nos ventos, na altura, na fé. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede. O William ministrou algo no culto passado sobre associação com as pessoas certas. Quando você é associado à pessoa certa, não importa o problema que você está passando, essa pessoa vai dobrar o seu paraquedas da forma correta. Porque ela acredita que você foi chamado para um propósito. Isso é investimento, irmão. Isso é crescimento e saúde para você. Então a Bíblia está dizendo: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Vamos trabalhar nesse versículo um pouco no que o Espírito Santo está trazendo sobre a minha vida agora. Vigiai e permanecei firmes na fé. Vigiai, nós precisamos vigiar, porque pessoas vão tentar desencorajar você do salto da onde você está prestes a fazer diante de uma situação para mudar o nível de fé da sua vida. Pessoas vão desencorajar você, problemas vão tentar fazer você recuar, mas se você permanecer firme na fé, não importa as vozes externas, você vai saltar, e vai ser um salto encorajado, um salto de fé, um salto de ousadia na presença de Deus, aleluia. Quando eu olho essa passagem e remeto àquilo que nós estamos falando hoje, você não vai saltar com medo, você vai saltar rindo. Você vai avançar em um nível de fé rindo, irmão. Você vai enfrentar os problemas da sua vida rindo. Daqui a pouco você vai começar a rir, mas ainda você está assim, ó. O pastor está falando paraquedista, ele nem saltou, mas eu tenho saltado no Espírito várias vezes. E quando você salta no Espírito, você leva a casa, você leva a família, você leva as finanças, você leva o animal, você leva a parente, você leva a igreja, você leva o seu chamado, você leva, irmão. Uma coisa é você saltar aqui, pular.
Mas você está evidenciando que você deseja sair daquilo que traz estabilidade. Você quer viver aquilo que é sobrenatural. Quando você salta e tira o seu estado físico, que você está aqui, ó, você está chamando a existência. Você, epa, ele não quer o natural na vida dele, ele quer o sobrenatural. O desafio de você saltar de um avião, irmão, é você sair do que é normal, comum, para desafiar a si mesmo, para viver o sobrenatural. E eu fico imaginando o Evandro lá. Você orou e falou assim, Zane, liga para o pastor e pede para eu... Não, né? Graças a Deus. Eu ia falar para você, você escolheu, você pula. Se você está escolhendo pular, irmão, pule. Não fique consultando pessoas. O problema do cristão é que ele sempre, antes de tomar uma decisão, ele fica perguntando para um monte de gente: o que você acha? O que você acha? Você está chamando a existência de vozes de pessoas, mas quando você está convicto do que você quer, você ouve a voz do Espírito. Cada pessoa vai trazer uma direção, porque ela tem uma cultura diferente da sua. Uns vão falar assim, eu acho que não vai dar certo. Outros vão falar assim, você quem sabe. O outro vai falar assim, melhor você não ir, porque olha, uma pessoa de um amigo, aconteceu e não deu certo. Então as impossibilidades vão sair da boca das pessoas, mas quando você está com uma associação certa, a pessoa vai falar assim para você, eu dobrei o seu paraquedas, pode ir, porque está seguro, aleluia, porque o Espírito Santo falou com ela e falou com você. É um conjunto, irmão, uma associação de vitória sobre a sua vida. Está entendendo? Certifique como está o seu paraquedas. Abre e veja se está o reserva. Carregue a presença na sua vida. O Senhor não vai deixar você, irmão, se afogar ou você bater cara lá fora. Não é a vontade do Pai. Eu não sei qual é o teu alvo hoje, qual é o teu propósito da pessoa, criação, você. Não sei quais são os seus objetivos para o ano de 2022 que estamos vivendo. Olha o 2020. Não sei qual é o seu objetivo esse ano. Se não aconteceu coisas no passado, não aconteceram ainda em 2021, 2022. O ano ainda não acabou. Deus está esperando você a fazer um grande salto hoje. E eu quero te dizer e falar algo, depois que você salta não tem como recuar. Tem, Evandro, tem como voltar atrás? Depois já era, só é chegar no destino, não é? Deus está dizendo para você, você não experimentou ainda chegar no destino, porque você não se lançou. E depois que se lança em Deus, não tem como retroagir, irmão. Não existe retrocesso na Bíblia. Você avança para um prêmio, para uma conquista. E Deus está dizendo para você, se você saltar, é sucesso. Margem de erro não vai existir. As pessoas que tomaram a decisão no batismo, elas saltaram. Foi na água, mas saltaram. Sabe por quê? Porque elas saltaram o eu delas. Liberou. Para que o Espírito prevalecesse. Você tem que saltar, irmão, e liberar aquilo que te segura. O que está prendendo você? É algum lugar onde você está apoiado, que você não quer ir? O que tem prendido você, irmão? Irmão, o que tem segurado a igreja para a gente viver num nível maior de fé? Abandone isso. O avião, quando ele não está mais conseguindo pousar por causa de um trânsito aéreo, ele fica, taxiando, né, assim? Na linguagem aí que fala né? Ele fica taxiando. E quando você não entende o que está acontecendo, você fala assim, aconteceu alguma coisa. Mas quem está acostumado a voar, está relaxado com o seu fone lá, escutando o teu celular, papapá, né? Musiquinha lá na poltrona, vendo lá joguinho, não é assim? Quem está acostumado a estar nas alturas não se preocupa com o que está acontecendo lá embaixo. Quando você é criado a viver na dependência do Senhor, você não depende das coisas da terra. Entenda algo que Deus está falando. Você foi criado para viver nas alturas.
Você não tem que ter medo das coisas que Deus tem derramado sobre a tua vida, e nem das coisas que estão na terra, porque vocês têm enxergado no natural. A Bíblia está dizendo: vigiai e permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sedes fortes. Você precisa se portar encorajadamente diante de Deus, diante das situações. Aí vem um problema, aí você fica assim, vida, hip hard, quem lembra disso aí? Hanna-Barbera. Levante a mão, quem lembra disso? Pode tomar a 10ª vacina já. Seus novinhos. Ontem eu estava na casa de um casal e a gente estava brincando, o pessoal, nós somos geração Nutella. Eu falei assim, nós somos ioiô crem. Quem lembra do ioiô crem? Seus novinhos. Aleluia. Vamos avançar, amém? Então aqui em 1 Coríntios está dizendo sobre isso. Precisamos vigiar com quem nós temos nos associado, como o William ministrou, como nós temos carregado o nosso paraquedas, como nós temos dobrado, e para quem a gente tem entregado os nossos sonhos, os nossos objetivos, o que Deus falou no nosso espírito, para quem a gente tem compartilhado. A gente tem que vigiar. Às vezes você vai dar um salto para uma conquista e você vai falar para aquela pessoa e aquela pessoa não é a pessoa certa para ouvir. E aí vem a grande falha, porque isso começa a virar um borbulho. E é onde desencoraja você e você agora fica decepcionado. E agora você não conquista mais por causa dessa situação. Então tem que vigiar. E quem vigia permanece. Se você tomar uma decisão em Cristo, meu irmão, você se aliançou com Jesus, com o Espírito Santo, fique firme na presença dEle, permanece em fé, fique firme na presença do Pai. Levante a mão e fala assim: eu preciso estar firme na presença de Deus. Desse jeito você está mole, você precisa falar com mais convicção: eu preciso estar firme na presença de Deus. Aleluia! Agora vocês viraram mocotó, antes era geleia. Portai-vos corajosamente, as circunstâncias, os problemas, eles vão aparecer. Vozes das pessoas vão aparecer. O problema é que a gente tem medo de falar não para algumas pessoas. A gente tem medo de dizer não para algumas situações ou circunstâncias. Você tem que se portar corajosamente, porque a palavra está determinando algo sobre a tua vida. Mas se eu falar ela vai magoar. Você tem que falar, irmão. Você falando, você está dando um salto na tua vida. Porque essa pessoa fala assim: cara, eu quero pular que nem ela pula, saltar que nem essa pessoa salta, ser como essa pessoa é. Porque você está firme na presença de Deus. Você está chamando mais pessoas para fazer fila no teu avião, para saltar para um destino novo. Aleluia. E ser de fortes. Aí a gente vem para a igreja, a gente quer saltar de lá, né? Lá do avião, que a gente está agora no avião aqui, né? Do Senhor. O Senhor é o piloto, amém? Não é aviãozinho não, que é um jato, amém? Porque a palavra de Deus é veloz. E aí, a gente chega aqui, né? E a gente vem fraco. E aí, como é que você está, irmão? Vai indo, né? Toca aí, irmão. A gente tem aquele toquinho, né? Como é que você está? Tô indo. Tá bem mesmo? Tô. Aí sai do culto, daqui a pouco estoura o WhatsApp. Não tô nada, não sei o quê, eu tô cheio de problema. Saiu de um culto fervoroso, poderoso, cheio de unção, palavra falando com ela. O que mais ela precisa? Ela precisa dobrar o paraquedas certo, ela precisa ser ousada, ela precisa ver que o chão não é o destino da vida dela, mas é o salto, irmã, como ela vai saltar. Você veio aqui para receber encorajamento, para você saltar para um nível maior na tua vida. Muda a tua cultura hoje, que você é um pobre coitado, porque você é filho de Deus. Você está diminuindo a unção e o poder de Deus sobre a tua vida. Não diminua o padrão de Deus sobre você. Jesus morreu na cruz para te empoderar, porque o nível de adoração está sobre a sua vida. Deus criou eu e você para sermos uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18.
Charles Pemble, ele foi um homem que encontrou aquele rapaz, de repente ele estava, não falo o tempo que era, e ele chegou em casa e caiu a ficha dele. Ele falou, poxa vida, não tive tempo para agradecer ele, porque 6 anos um cara preso, o maior sofrimento dele não foi os 6 anos depois que o homem falou, foi que alguém poupou a vida dele, dobrando paraquedas corretamente. E o salto dele, quando o avião, foi abatido. Algumas coisas na sua vida podem se abater, mas você não vai se abater. O que Deus está dizendo é para você permanecer firme, porque algumas coisas que você estava vivendo lá atrás podem ter abatido, mas não pode abater você, se você estiver carregando a presença. E ele caiu em si e ele foi grato pelo que aconteceu. Então seja grato por tudo que está acontecendo na sua vida hoje. Quer crescer de nível, irmão? Quer crescer de nível? Seja grato pelo que você tem. Seja grato pela esposa que você tem. Seja grato pelo filho que você tem. Seja grato pelas finanças que você tem. Seja grato pela conta, pela dívida que você tem. Seja grato pelo aluguel que você paga. Seja grato pelo trabalho que você tem, que você está exercendo lá. Seja grato pelos clientes poucos que você tem. Seja grato. Seja grato pelo pouco, porque Deus vai fazer muito na sua vida. A gratidão é uma coisa fenomenal na vida de um cristão. Ele chama a existência de coisas grandes. Porque você e eu ainda não temos coisas muito grandes, porque ainda não estamos pensando com uma cabeça grande. Nós queremos as coisas grandes, mas ainda nós temos uma mentalidade pequena. Quando nós temos uma mentalidade grande, nós estamos equiparados com a mente de Cristo, dando graças a Deus a tudo, amém? A Bíblia diz, dai graça em toda e qualquer, em algumas, especificamente algumas, está dizendo em todas. Por que você murmura? Porque você tem medo de saltar para um nível maior? Porque você tem medo de preparar o paraquedas para alguém? De repente você não quer preparar o paraquedas porque a pessoa vai conquistar primeiro que você. Para com isso, irmão. A conquista dela é a sua conquista, que você fez parte. Esses homens se encontraram no restaurante e a gratidão veio no coração dos dois. Ei, partilha aquilo que é bom para aquele que está começando na sua vida. Dai graças em todas e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade, é dos homens, é de Deus. Em Cristo Jesus, para com nós, convosco. A vontade de Deus é que você seja grato em qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, se eu não for grato pelo que eu tenho, quando chegar as outras coisas maiores, vai ser fácil de ser grato. O preparo para você ser um advogado ou um médico, você não já pega o certificado e você já é. Existe um preparo, você começa com um calouro numa faculdade. E o calouro, ele é tímido, mas ele está com o objetivo de cumprir os 5, 6, 10 anos como a medicina. Ele está no propósito de cumprir algo na vida dele. Com o tempo que vai passando, ele vai adquirindo conhecimento. Ele vai crescendo em conhecimento. Mas ele persiste, ele está lá. E ele é grato pelos pequenos começos. Quando ele pega o certificado, ele está habilitado para algo. Deus quer habilitar pessoas hoje aqui. Mas não despreze os pequenos começos, não tente saltar os objetivos ou os processos na sua vida. Primeiro você tem que saltar junto com as situações que você está vivendo e abandonar ela, falar assim, ó, fica aí porque eu vou viver num nível maior. Então o problema é que a gente é egoísta. Nós queremos que o voo do avião seja um pouco mais raso porque nós não queremos pular de uma altura maior. Nós limitamos a Deus em presentear a nossa vida. Senhor, o que o Senhor quiser fazer está bom. Não, irmão, Deus está falando assim, pede o que queres. Jesus fala assim, o que pedires em meu nome, o meu Pai fará, concederá. Ou seja, você tem acesso. Existe uma disponibilidade de Deus para te abençoar essa noite. Então está na hora de você dar a ligada no seu teco-teco, no seu aviãozinho monomotor, e ativar a turbina dele, ou a hélice dele, e começar a viver um nível maior na presença de Deus e ser grato.
Obrigado, Senhor, pelos inícios lá atrás, porque eu quero viver uma nova história na minha vida hoje. Deus te trouxe hoje aqui para você viver um novo objetivo na sua vida. Reativar aquilo que você esqueceu, porque Deus quer renovar a sua história. Não carregue, irmão, o que você está vendo como deficiência na tua vida. Coisas que não aconteceram. Se você ficar desse jeito, você nunca vai pegar o paraquedas que está lá para saltar. Você ainda está circulando, taxiando dentro do avião com medo. Deus está falando para você trazer algo no teu coração hoje. E falar, eu preciso me posicionar. Dói falar isso? Dói. Mas você está aqui para ser tratado, para você se levantar de uma forma diferente hoje. Deus de glória. Quando você saltar desse nível, Deus quer que você seja um radical na presença dEle. Que seja um estilo de vida. Não mais saltando por causa do problema, ou eufórico para resolver uma situação, mas você vai curtir a paisagem. Sabe o que é isso, meu irmão? Você vai ficar lá com o seu paraquedas aberto, sentindo a brisa e vendo tudo aquilo que Deus está preparando e contemplando. Você vai contemplar com os seus olhos naturais, porque o espiritual você já tomou uma decisão, aleluia. Seja grato, porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Seja ousado de saltar e viver algo sobrenatural em Deus. E outra coisa que o Espírito Santo está falando sobre a minha vida, espere o tempo certo para saltar. Às vezes você quer saltar e ainda não deu a altura certa. Você vai abrir o paraquedas já na terra. Calma, deixa Deus te levar um pouco mais. Há tempo para todas as coisas, meu irmão. Há tempo para todas as coisas. Deus é um Deus de processo, Ele acelera o processo. Como Ele fez no cajado de Arão, né? Aquele que florescer, e ele floresceu rápido. O sinal de Deus sobre a vida dele. Deus também acelera o processo. Mas hoje Deus não quer acelerar o seu processo. Ele quer que você acelere o seu processo nele. Você não entendeu? Deus não quer acelerar só o processo em você. É você que tem que acelerar o seu processo nele. Você precisa viver uma vida de entrega. Seja generoso com as pessoas. Seja grato a Deus. Seja um celebrante da palavra de Deus nos cultos. Venha com expectativa. Chegue aos cultos aqui ou outra igreja que você vá, e vá com uma expectativa de levar a Deus a adoração a Ele. Senhor, eu vim aqui para cultuar a Tua palavra, aleluia. E quando você está fazendo isso, meu irmão, o avião está subindo, levando você no mais alto nível. E o Senhor falou assim, é a hora de você saltar, filho, porque o prêmio já está lá, preparado para você. E aí o paraquedista, ele tem o objetivo de chegar num lugar determinado, sim ou não? Na hora de pousar. Você não vai errar o alvo, irmão. No momento certo, na altura certa, na hora certa, o paraquedas vai se abrir e você vai cair no lugar certo, onde Deus pediu para você pousar. E está chegando, porque esse ano de 2022 vai ter um povo pulando, saltando em fé e chegando no destino juntos. Escute o que eu vou te dizer, o diabo vai ter que ver o céu cheio de crentes saltando em fé, aleluia. Por que que você foi criado lá em cima? Formado pelo Senhor, porque a Bíblia fala que antes da fundação da terra você já estava nos planos de Deus. Irmão, você foi criado dos céus, irmão. Você é formado nos céus, irmão. Você só não tem pena e asa, mas nós somos a criação dele, a imagem dele, aleluia. Então o diabo, ele tem que enxergar você assim, ó. E você tem que enxergar o diabo assim, ó. Não sei como está o seu paraquedas, não sei como você vai saltar hoje, mas eu quero encorajar você a fazer o melhor salto, meu irmão. Você não vai saltar e fazer um salto comum, você vai dar cambalhota, você vai correr, você vai pular, você vai fazer qualquer coisa, mas vai ser um salto de fé, dizendo, não tenho medo. Seja um especialista em dobrar paraquedas de irmãos também. Dá uma olhada para o irmão e fala assim, se você precisar, eu vou fazer uma melhor dobra
do paraquedas, para você certificar que você vai pular em segurança. Aleluia! Então eu não sei se isso já falou com você, se isso já mudou o seu estado emocional, mas eu quero fazer um convite para você, antes de a gente entrar na ceia. Se você estava desencorajado, desencorajada de saltar, parou, não consegue mais, e você quer saltar de novo, como era antes, mas agora um nível maior, e você quer voltar até essa essência. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão, e eu quero que você venha aqui na frente para me orar por você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Está na hora de você viver um nível de fé, irmão. Está na hora de você dar um salto de fé. Não fique preocupado com o irmão da igreja e fale assim: mas eu sou tão crente há tantos anos, eu não quero me expor. Não é exposição, você vai expor o diabo. Ele precisa ser exposto hoje. Você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Porque toda vez que vem um convite para você tomar uma decisão, você tira o paraquedas e volta no assento do avião e põe o cinto. Está na hora de você soltar o cinto, afrouxa ele. Vai no armário do paraquedas, vai estar o teu nome lá. Fala assim: eu quero isso. E a gente vai orar aqui, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu estou falando com convicção. Deus trouxe essa palavra para você avançar e crescer. Sabe por que essa palavra? Porque eu sei que você tem chorado no seu cantinho. Você tem chorado. Tem mulheres e homens que têm chorado sozinho. Choram no chuveiro. A depressão bate. A tristeza, a angústia. As pessoas desencorajam com as palavras. Parentela não favorece. Você quer apoio, mas não tem. Se eu te falar que existe um Cristo que dá apoio para você, Ele não vai te apoiar nas decisões erradas, mas Ele vai te apoiar no Espírito, dizendo que Ele te ama, Ele vai te fortalecer. Tem problema na sua vida que Ele não vai tirar, Ele vai te dar habilidade para você lidar com ele. Você está entendendo? É fácil o Senhor arrancar o problema, irmão, e você vai ficar na mesma situação, dependente de Deus para tirar os problemas. Deus quer que você seja um especialista de dobrar também o seu paraquedas. Você pode contar com pessoas, mas às vezes essa pessoa não vai estar pronta, mas você assistiu como é dobrar o paraquedas com qualidade. Isso é habilidade. Você vai ter habilidade para lidar com situações na sua casa, situações no seu casamento, situações com a sua saúde. Antes de você tomar uma decisão errada no natural, você vai saltar no nível de fé que você vai tomar uma decisão em Deus, em orar, e as coisas vão acontecer. Antes de você correr para um hospital com medo de uma situação, você vai ter o poder da oração, e você vai orar: Senhor, eu tenho remédio, mas eu creio na tua palavra. Isso é nível de fé, irmão. Antes de você ir lá pegar um empréstimo para sanar suas dívidas, você vai pedir orientação de Deus. O Senhor fala assim: você é bom nisso, seja criativo, e aí o recurso chega. Deus vai mandar patrocinadores para você, mas espera um pouco. Mas se você precisa dessa habilidade, você precisa se aliançar, você precisa descarregar algumas coisas que estão impedindo, mochilas velhas, paraquedas rasgado. É noite de você liberar isso na sua vida. É noite de você pegar algo novo na sua vida. Eu estou dizendo para essa igreja que tem coisas novas disponíveis para você e para mim. Cabe você escolher o novo ou o velho. O que você quer, irmão? O que você precisa está disponível para você. O novo de Deus está disponível para